Porque todas as pessoas que são abduzidas por seres extraterrestres, abduzidas fisicamente, voltam com algum dom paranormal desenvolvido. Todos, isso é fatídico, essa é a casuística ufológica. Ele volta com telepatia, sonhando com ET de noite, ouvindo vozes. Os ETs continuam falando com ele por telepatia, existe muito caso assim. Tá? A maioria volta com algum dom mediúnico desenvolvido. Por que será uma pessoa? Então, a explicação lógica é essa. É que depois de um tempo, essa mediunidade, ela é temporária. Ela é uma mediunidade que fica acentuada nos primeiros dias logo após a missão. Depois, com o passar do tempo, ela vai desaparecer. Então, a verdade é a seguinte: quando você entra dentro de uma nave extraterrestre, aquele ambiente é um ambiente muito preparado para o ET, para o lugar dele. E a aura do ET, a energia que o ET emana, ela é muito grande. E quando o ser humano entra em contato, o ser humano é induzido, os chakras deles a subirem e vibrar nas frequências superiores. Então, toda essa capacidade da terceira visão começa a ser mexida aqui, é ativada. Então, a hora que ele volta, não desce de uma hora para outra essa vibração, ela vai caindo devagar. E aí que ele vai ter essas capacidades mediúnicas afloradas. Ele pode se tornar vidente, começa a ver espírito, ver a alma das pessoas, sabe? Ele começa a ler pensamento, ouvir o pensamento, porque você não lê pensamento, você ouve o pensamento das pessoas como se você estivesse ouvindo um telefonema. É muito louco. Você começa a escutar aqui atrás as pessoas pensando, porque as pessoas pensam em voz alta, elas pensam sem falar, mas estão falando com elas mesmas. Então você escuta vozes, entendeu? Então é muito interessante isso. Então, na casuística ufológica, nós temos esse parâmetro de que à volta da abdução, fenômenos paranormais acontecem. Nós temos um caso que nós estudamos aqui na cidade de Limeira, né? E nós vamos apresentar aqui em nosso ashram, que é um sensitivo que, após uma abdução, ficar praticamente 24 horas dentro de uma nave Grey, ele volta. Ele já era um médium de centro espírita, mas ele volta com capacidade. Ele era totalmente analfabeto, não sabe ler nem escrever. Aí ele começa a escrever sobre mediunização dos ETs, né? Linguagens estranhas, extraterrestres, desenhos com natureza extraterrestre, com cunho. Ou seja, a mediunidade dele deu uma explodida nesta área chamada ufológica. E ele era um médium de centro kardecista, né? Então, eu já tenho estudado muito isso, né? E a gente tem aprendido muito sobre essa questão de mediunidade desenvolvida após um contato com inteligências extraterrestres. E todas aquelas pessoas, né, que são simpatizantes dos ETs, né, gostam de estudar ET, sempre atraem, vocês acabam atraindo o ET para próximo de você, assim como você atrai um espírito, assim como você atrai uma egrégora espiritual, né? Então, e os ETs, eles têm a capacidade, como eles são muito avançados na hierarquia espiritual, eles podem tomar decisões sobre o seu processo kármico e ajudar a despertar faculdades paranormais em nós, com tecnologia deles. Uma vez um Greyzinho chegou para mim e tirou um bastãozinho assim da cinturinha dele, do bate-cinto, né? Ele sempre vem com um cinturão cheio de ferramentas. É muito engraçado, né? Tudo equipamentos eletrônicos, ele tira, faz isso, tira, faz... E ele tirou o bastãozinho e falou assim: com esse bastãozinho aqui, eu abro a terceira visão de qualquer ser humano em segundos. Ou seja, então não é uma questão espiritual, é uma questão tecnológica. A terceira visão. Terceira visão, ser ou não vidente, é um parafuso que está lá apertado, que tem que desapertar, tem que abrir. E ele sabe aonde apertar o parafuso. E nós não sabemos. Nós somos escravos de nossas trevas visuais. E por isso a realidade espiritual não existe para a maioria das pessoas. Porque elas são cegas espiritualmente. E elas só vivem o universo que elas enxergam. Elas podem interagir, podem conversar, discutir, né? Por isso que eu sou uma pessoa esquisita no mundo de vocês. Eu vivo em dois mundos, né? Eu vivo no mundo espiritual e no mundo físico, e tenho que conviver com os dois ao mesmo tempo, o tempo todo. Isso foi difícil no começo para mim,
Mas hoje, né, eu controlo muito bem essa coisa, para não parecer doido, maluco, esquizofrênico, pirado e não falar coisa com coisa. Então, os ETs, os espíritos me ajudam muito a ser centrado, equilibrado e fazer um trabalho, né, extremamente profissional e equilibrado na área ufológica, na área dos espíritos. Nada dessas maluquices que muitos sensitivos e médios começam a falar, né? Completamente fora da realidade. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E muitos abduzidos têm esse trauma. É um trauma muito grande, porque ele é mostrado uma outra realidade, e quando ele volta, ninguém acredita nele, ninguém acredita que ele viveu essa experiência transcendental. E ele sofre muito com isso. Existe já um grupo de terapeutas no Brasil especializado em síndrome do contatado. Faz terapias, tudo com ele, com grupos de contatados, para poder manter, né, a saúde mental desse tipo de gente. Ok? Então é isso, pessoal. Namastê. Muita luz a todos.